Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje um programa super especial com as minhas parceiras, Carol Barros, a psicóloga Carol Barros, também especialista na área de recursos humanos, trabalha com desenvolvimento de pessoas há muito tempo. Vocês estão vendo aqui embaixo de mim o meu novo livro, eita, que fala também sobre autoestima, também fala sobre a importância de algo que vai além do conhecimento, além da habilidade, além daquilo que construímos no nosso dia a dia, mas algo que está no alicerce de tudo. E hoje o bate-papo será muito interessante também, porque você, mulher, terá a visão da nossa colunista também, Michelle Oliver, que é visagista e tem toda uma visão, todo um conhecimento de quem está há mais de duas décadas na área da beleza. E é uma frase dela que é muito célebre, na minha opinião, é aquela: você está mostrando aquilo que você é, né? Como que você está se mostrando, né? Então, é tudo muito interessante. Eu vou começar esse bate-papo com esse especial autoestima da mulher, fazendo uma rapidinha para responder bem rápido. O que é autoestima para você, Carol? Autoestima, para mim, é sentir-se bem. Acho que está muito relacionado ao sentir-se, amar-se. Acho que é isso. E aí, Michelle Oliver, bem-vindas, né? Bem-vindas, boa noite para Obrigada. vocês. Boa Essa... noite. Autoestima para mim é você ter zelo, um apreço, um autocuidado com você. Autoestima, ela te leva para outro Tá sem padrão, áudio, Isso, pode tá? falar, Alda. Agora Isso, pode falar? agora pode. Autoestima é você, além de se sentir bem, né? Que isso é muito importante, é você ter aquele cuidado, aquele autocuidado com você, aquele zelo com você mesma. Se fazer prioridade. Perfeito. E aí vem um próximo passo, né? Porque antigamente o pessoal falava, né? As pessoas falavam muito de amor próprio, né? E primeiro você precisa se amar para depois amar alguém. Você precisa de ter amor próprio, porque se você não se amar, quem vai amar você por você? Você pode ter amores muito fortes, mas ninguém vai amar você como você, né? Então, era muito isso, os antigos falavam muito isso, eu vi demais amor próprio, e a autoestima para mim é a tradução disso, né? A tradução de amor próprio. Só que nós sabemos que a autoestima ela reflete muito do que a pessoa está sentindo internamente. Por isso, a minha pergunta para a Carol é justamente sobre esse aspecto, o quanto a questão sentimental, o quanto as questões que estão internamente dentro de nós reflete na nossa autoestima. Porque até para ir lá na visagista Michelle Oliver para cuidar do seu visual, a pessoa precisa ter alguma força, né? Então, conte um pouco aí, Carol, sobre essa situação que vem de dentro e reflete fora no que diz respeito à autoestima. Nós temos aí algumas questões em relação à autoestima, porque algumas pessoas, quando elas estão com a autoestima baixa, elas tendem a buscar, né, fazer algo para que, eu acho que a Michelle deve escutar bastante isso. Não estou me sentindo muito bem, quero mudar, quero ficar mais bonita, enfim. E tem aquela pessoa que simplesmente está com uma autoestima muito, no nível muito baixo, e ela basicamente se entrega e vai cada vez mais se enfiando ali num buraco de solidão, né? De não querer se relacionar com ninguém, de ficar, de às vezes até engordar, não estou me sentindo bem, vou comer porque comer me dá prazer, por exemplo. Aí daqui a pouco desenvolve um distúrbio alimentar, daqui a pouco está depressivo, tudo porque não cuidou de si, da sua imagem, né, do seu amor próprio. E a autoestima também, ela não está só associada ao que é externo, né? Eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo ou não. Está associada também à forma como nós nos tratamos. E, infelizmente,
Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que as pessoas olham muito para as outras e acham que podem julgar, né? Então, o cabelo é bom, o cabelo é ruim, o cabelo tá feio, tá bonito, não gostei da cor. E isso faz com que algumas pessoas, principalmente as pessoas que não têm, digamos, com um autocuidado mais, mais detalhado, ou uma pessoa que deixa muito se influenciar por o que os outros falam, acaba também deixando com que sua autoestima seja abalada por um comentário, né? Ou por comparações aí na internet, que nós falamos isso numa outra ocasião. Então, a autoestima, ela é um autocuidado, né? De certa forma, em todos os meios. Então, nós precisamos olhar com amor, né? Para todo o nosso contexto. Porque, no fim das contas, nós somos o que nós vivemos, comemos, as pessoas que amamos, É os livros perfeito. que lemos, os lugares que frequentamos, e tudo isso contribui ou não para a nossa autoestima. Perfeito. Eu tenho certeza que a Michelle, quando recebe as suas clientes, ela bate um papo bem batido antes de começar o serviço, né? Porque o tanto de mulher que está precisando de melhorar a sua autoestima, e até o Esdras trouxe uma vez numa entrevista aqui, ele trouxe uma situação de uma mulher que chegou no salão e pediu para cortar o cabelo aqui em cima, e um cabelo muito bonito. E ele perguntou primeiro para ela o que estava acontecendo com ela, porque claramente aquilo refletia algo que estava internamente que estava dentro dela e que precisava que a pessoa tivesse certeza da sua atitude para não se arrepender. Michele, você já passou por algo similar? Conte aí para nós. Ah, muitas vezes, né? Às vezes o cliente chega totalmente desconectado dele mesmo, confunde tudo que a realidade deles e entra no mundo que é o poço da comparação. Ele já se entregou e ele já começa a se fantasiar. Então, o que ele faz? Ele já começa a copiar o cabelo, copiar os influencers, e aí ele começa a se fantasiar porque, na verdade, ele quer a vida no qual ele está se comparando. E o que que acontece? Ele se perde. E quando uma pessoa se perde, muitas das vezes, se não tiver um autocuidado com sua mente, com a sua imagem, ele acredita de fato que é aquilo. Outras vêm com o primeiro passo, eu já acho que eles estão fazendo direito, né, eles já vêm nos procurar um profissional, primeiro passo. Outros já vêm, assim, com tanta dúvidas, quer se mudar para ser aprovada pelos outros. Não, eu vou fazer tal cabelo, vou fazer tal look, vou fazer tal coisa, porque meu marido gosta, porque meu filho acha melhor, porque meus parentes gostam. Ali, ela já também se deixa porque ela quer aprovação ali. Outros casos também, a pessoa vem, assim, tá tão assim: "Ah, faz qualquer coisa, pra mim tá bom". Ela se jogou ali no canto, de um jeito, ela pegou um desprezo dela e ela acha que é normal aquele autodesprezo por si. "Ah, não lavei o cabelo hoje, hoje tá bom". Coisas básicas do cotidiano que faz muito bem. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, chegou em casa, tomou seu banho prêmio, lavou seu cabelo, passou seu hidratante, ela já se sente renovada. E tem pessoas que chegam num ponto que nem isso faz. Ah, deixa, eu vou deixar isso para amanhã. E ela se deixa. E quando vem até a mim, eu analiso tudo isso para ver que estado emocional elas estão primeiro, para depois tentar florescer elas, né? Na maioria das vezes tem um sucesso de uma forma no qual elas se vejam novamente e voltem principalmente a acreditar em si mesma, porque a imagem assertiva, florescendo de fato, quando a pessoa é o que ela de fato é, ela se encontra. Ela traz aquela autoconfiança. Agora, quando ela copia, aí fica muito complicado. Ela cria um personagem e ela acha de fato que ela é aquela pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso, mas sim, acontece muitas dúvidas, muita aprovação. Hoje eu vejo as pessoas querendo muita aprovação, e tem gente assim que precisa de tão pouco. Um corte já deixa ela sensacional. Precisa de tão pouco. Ela já é uma pessoa incrível.
É detalhes, mas sim, acontece muito. Fantástico. E, bom, agora eu vou trazer o lado psicólogo aqui para a mesa, né? Porque nós estamos falando de um período, eu até cito muito a síndrome do pensamento acelerada, porque foi algo que, quando eu tive acesso, mudou muito em mim, né? Até então eu tinha até prognóstico, né? Tinha até pessoas que, né, falavam que eu tinha determinada situação, tipo um tipo de transtorno, mas quando eu descobri a síndrome do pensamento acelerado, e inclusive a Carol estava no rádio quando eu apresentei esse artigo, aquilo ali para mim fez tanto sentido. E a partir do momento que eu comecei a pegar as dicas do Dr. Augusto Cury, psiquiatra, eu acho que foi ele é o Maravilhoso. autor que mais vende livros no Brasil, e as dicas dele de aproveitar mais os momentos, de desacelerar, para mim fez muito sentido e melhorou muito a minha qualidade de vida. E eu gostaria que a Carol falasse. Para mim, esse conceito, né, essa teoria trouxe muito benefício. Mas eu tenho certeza que a psicóloga Carol Barros tem outras questões que precisam ser apresentadas para a população de forma geral, para que nós tenhamos pessoas com maior autoestima, ou seja, pessoas mais felizes, pessoas com amor próprio. Fala, Carol. Sim, eu gosto muito de todas as teorias, de todas as dicas, de todos os livros, né, do Augusto Cury. Eu acho que faz total sentido, principalmente na nossa sociedade atual, digamos assim, nesse mundo moderno. Ainda mais quando trata assim de alguns aspectos da própria filosofia, né, que tem alguma base ali filosófica, que eu também gosto muito desse conceito, porque nos traz a reflexão. E quando nós falamos de amor próprio, é, é muito válido refletir. Será que nós estamos? Porque eu posso falar para todo mundo, eu me amo. Eu em primeiro lugar, depois o outro. Primeiro eu, depois o outro. Mas será que isso é realmente verdade ou isso é da boca para fora, né? Então, essa questão que a Mi trouxe para nós aqui, da comparação, da aprovação, isso tudo já é, de certa forma, uma questão de personalidade. A pessoa, ela não, em alguns momentos, ela nem sabe onde ela está, quem ela é. Então, por isso que eu sempre falo, sempre que eu converso a respeito, né, sobre saúde mental, autoestima, qualquer tipo de síndrome, eu falo muito do autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele não te deixa chegar em alguns lugares, principalmente esse lugar aí da aprovação do outro. Então, se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas limitações, eu sei quais são os pontos que eu preciso melhorar, o que eu tenho que tratar, onde eu preciso ter mais cuidado. Eu, por exemplo, eu tenho um sério problema com doce. Eu sou a louca do doce, eu me conheço. Então, às vezes, eu faço uma dieta, por exemplo, e eu falo, eu não vou comer doce. Aí o pessoal fala, mas por que você não come um pedacinho? Porque eu sei que se eu comer um pedacinho, a porteira vai se abrir, a vaca vai pro brejo. Então, essa questão do autoconhecimento é muito importante quando diz respeito à autoestima. E uma questão importante também, quando nós falamos sobre o autocuidado, que eu acho válida trazer aqui, é o quanto nós fazemos por nós. Existem pessoas que perdem a autoestima porque não faz nada para si. Cuida só do outro, para o outro, dos outros, da casa, do trabalho, mas não tem tempo de tomar um banho mais demorado, né? O banho premium não tem Banho esse premium. tempo, né? Porque às vezes tem gente dentro de casa que fica chamando toda hora. Eu tô com fome, quero alguma coisa. E isso vai fazendo com que a pessoa pare de olhar para si. Tem que Ou tomar muito cuidado. tem que tomar muito cuidado. E olhar para si é muito importante. Nós precisamos fazer isso um pouco todos os dias. E o pior de tudo é que às vezes nós não nos damos conta e nós nem olhamos. Tem dia, eu mesmo, tem dia que eu levanto, eu só vou no automático, no final do dia eu falo, nossa, o que eu fiz por mim hoje? Não li um livro, não tive um tempo de qualidade para mim, não tomei água suficiente. Também tem a ver com autoestima, porque se nós não cuidamos do nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo, né?
não cuidamos da nossa saúde física, quem dirá mental, né? Então, alimentação, por exemplo, tem dias que eu atendo pessoas que falam, ai, eu como qualquer coisa, eu como um salgado hoje de manhã, e eu falo, cadê seu autocuidado? Cadê o amor próprio? E a pessoa fala, nossa, eu nem sei mais o que é isso. Então, autoconhecimento, autocuidado, tempo de qualidade são fatores que influenciam muito a questão da autoestima. Perfeito. Mas também tem um outro lado, né? Agora eu vou trazer a mim. Tem um outro lado também que é às vezes aquela pessoa que chega, né, para arrumar o seu cabelo, chega para procurar o serviço do visagista e ela tá chegando meio que forçada, de tanto que alguém falou, vai, 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 porque é isso, chegando forçada. E depois de uma mudança de visual é outra pessoa. Michele, fique à vontade para falar sobre a importância da mulher cuidar do seu visual, se sentir bem e procurar especialistas também, porque também, dependendo do especialista que ela procura, se faz um trabalho que não é de qualidade, aí que a pessoa que já não tem muita autoestima vai lá para baixo. Tô errado? Sim. E ela acaba generalizando outros profissionais e culpando tudo e todos, e aí vira aquela bola de neve. Todo mundo tem culpa da vida dela toda. Já não é mais questão de um cabelo, ela culpa tudo e todos. Tem que tomar muito cuidado, né? Toda vez que alguém me procura e geralmente é estimulada por outra pessoa, já deu um grande passo, já vê que já tem uma grande pessoa do lado, né? Já estimulou? Parabéns, você já está à frente de muita coisa. E eu não digo dos outros, e sim à frente para ela poder se cuidar. Sim, a gente precisa ter aquele zelo. O mundo é visual e é muito triste. E já aconteceu de clientes assim, olhar no espelho e falar: Mi, eu não me reconheço mais. Depois que o cabelo tá pronto, depois que ela se vê, é inacreditável. Uma iluminação, é uma cor, um corte. Como aquela pessoa volta com aquela segurança? É muito triste você acordar todos os dias. Eu sei que nem todos os dias a gente vai estar montada, o cabelo vai estar perfeito, mas você precisa se sentir bem. Essa questão de se cuidar, de se investir, a pessoa tem que entender. A pessoa tem que entender, gente. E ela merece aquele investimento. Aí chega aquele ponto que a doutora falou. Eu vou na casa, eu vou cuidar de um filho, eu vou cuidar daquilo e vai se deixando por último. Ela esquece que ela é o pilar. E nisso daí ela começa a se olhar no espelho. É um cabelo, é uma unha, é uma pele, é uma roupa no qual ela já, que a gente fala roupa de guerra, né? A roupa de guerra de casa. E ela costuma. E ela começa a se enxergar daquele jeito. Quando ela vai e volta, de novo ela, poxa, faz tanto tempo que eu não me vejo assim. É muito gostoso a pessoa pegando de novo. Eu vou me cuidar. Isso é muito bonito. É muito importante as pessoas se olhar no espelho e se olhar para si mesmo, né? Eu me reconheço. Eu posso não ser perfeita, mas eu tenho orgulho da pessoa no qual estou me tornando. Eu tenho orgulho que eu vou me cuidar. E assim, gente, tem coisas que não precisa ser extremamente caras. Tem coisas do cotidiano básico. O banho prêmio, o esmalte, né? Uma secada no cabelo. Comece a fazer coisas no qual faça você se sentir bem. Ande com pessoas no qual faça você sempre progredir e ir para frente. Olha, o que que você acha? Vamos se cuidar hoje? Sempre, isso é muito importante, muito importante. Porque a gente sabe que a vida é totalmente corrida, mas assim, você também entrar naquele casulo. Não, eu sou assim, a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou, mas você tá naquela versão desprezível que você tá tendo por si próprio. Aquela da roupa de guerra, aquele cabelo com aquele coque todo cheio de caspa oleoso, aquela pele ressecada, aí você se deixa ali e você começa a acreditar que aquilo é você, mas não é. Assim como as pessoas montam a capa do personagem, copiando, as pessoas também montam a capa, elas montam aquele casulo, elas vestem a capa, na verdade, com aquele autodesprezo. Não, eu sou assim, tem que me amar do jeito que eu sou. Nem ela tá sabendo se amar. E ela acredita que o outro não pode falar. Também tem a negação. Não, você não pode falar. Você me ama do jeito que eu sou. Você tem que ser assim.
Aí quando acha uma pessoa, a pessoa também tem que ter muita paciência em certos casos. Vai sim, vamos, você merece, sabe? Aí quando vai, aí aos poucos ela vai se reconhecendo, vai pegando gosto. Vamos devagar, não precisa ser tudo de uma vez, mas ela pega gosto de novo, ela começa a reconhecer. Isso é muito importante. Uma pessoa com confiança na sua imagem, se sentindo bem. Eu costumo falar, pessoas felizes, elas transbordam. É gostoso, a energia é boa, as pessoas, assim, trazem muitas coisas boas. A imagem, ela vai muito além, né? E esse fato, professor, de falar uma pessoa que vai meio que forçada, eu vou ser bem sincera. Depois de 20 anos de carreira, feliz é a pessoa que tem alguém que ainda está motivando e lutando por ela quando nem ela mesma luta. Feliz é a pessoa que tem uma pessoa que está motivando. Então, acho que essas pessoas também são muito dignos de valor, muito dignos de muito respeito. Porque, olha, eu vou te falar, amar uma pessoa quando nem ela mesma está se amando é um grande ato de amor, viu? E isso que você acabou de trazer, eu vou puxar a sardinha para a profissão da Carol. Sim, Teve claro. um psicólogo, teve um psicólogo americano chamado Abraham Maslow e, e falou justamente sobre a importância das relações sociais na construção da autoestima. É exatamente o exemplo que você trouxe agora, né? Você não está bem, tem alguém que vai te ajudar. E às vezes você está bem e está ajudando outra pessoa que precisa daquela brincadeira, precisa daquele momento. Para a pessoa, aquilo está fazendo total diferença. Vocês que estão nos acompanhando estão vendo que a imagem da Carol tá pixada de vez em quando, mas pelo que eu estou vendo aqui, o áudio dela tá perfeito. E nós vamos seguir por aqui, até porque essa entrevista ela é mais rápida. Depois dessa entrevista, eu vou fazer com vocês um resumo do lançamento do meu livro, conversar um pouco sobre o livro com vocês, trazer algumas imagens, uma reportagem especial. Então, convido vocês a continuar, mesmo depois desse momento aqui nosso de troca. E aí eu vou passar para a Carol para falar um pouco sobre Maslow, que é um psicólogo que revolucionou a relação com pessoas dentro do ambiente empresarial, e hoje a sua pirâmide ela é traduzida em várias outras teorias, né, de tão importante que foi esta construção da hierarquia das necessidades humanas. Conte aí, Carol. Certo, legal. A pirâmide de Maslow, ela é muito atual, né, professor? Ela nunca deixa de ser atual. Então, para quem não conhece, né, essa pirâmide é uma teoria, né, é uma na aplicação prática. Então, ela tem as necessidades físicas, né, ou, perdão, fisiológicas, que são a base, né, Isso aí. a base para a sobrevivência, respiração, alimentação, sono, abrigo. A segunda base ali da pirâmide, necessidade de segurança, né? Então, estabilidade, proteção, segurança física, saúde. Em terceiro, nós temos as necessidades sociais, é o amor, o pertencimento, que vem à tona aí que o professor falou agora, que está relacionado à aceitação social, às amizades. Depois, a necessidade de estima, reconhecimento, autoestima, respeito próprio, status, confiança e, por último, autorrealização, que está aí no topo da pirâmide. Então, as relações sociais, elas são muito importantes, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas vezes nós não vemos as pessoas que estão bem, estão felizes, crescendo, evoluindo, se relacionam com outras, e isso não é só sobre um relacionamento conjugal, por exemplo. Pode ser com amizade, pode ser um parente, e começa a ter muito contato com a pessoa começa a ter problemas ali com o seu amor próprio, né? Quantas vezes nós já não vimos aí no dia a dia, na vida cotidiana, no trabalho, em casa, nas relações na família, pessoa que aponta, que julga, que fala, nossa, mas você engordou, mas você tá magro, mas como que você fez isso no cabelo, que corte horroroso. Acha que porque tem intimidade, né, pode falar o que quer. E tem pessoas que, infelizmente, acabam levando isso para o coração, né? Como dizem hoje, eu vou levar para o coração.
E isso impacta muito na autoestima. E uma outra coisa importante também de autoestima que algumas pessoas não falam, são as pessoas que têm a autoestima prejudicada por algum problema físico, por exemplo, por uma infertilidade, mulheres que não podem ter filhos e que têm uma questão na autoestima, uma pessoa que tem aí alguma condição especial, né, que tem algum tipo de necessidade diferenciada. E essas pessoas também têm, porque em alguns momentos podem comparar, né? Nossa, por que eu sou assim? Por que comigo não é diferente? Então, as relações sociais, o amor, o pertencimento, ela é muito importante, porque pode muito ajudar como atrapalhar, né? Então, é basicamente isso. A pirâmide de Maslow, ela aparece mais de uma vez aqui, ó. Inteligência além do chá. Porque, como a Carol trouxe aqui, nós que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, né, a gente compreende o seguinte: se a pessoa não tem as necessidades básicas fisiológicas atendidas, se a pessoa não está com dente na boca, se a pessoa não tem um lugar adequado para morar, não está se alimentando, não está dormindo bem, se a pessoa não tem as necessidades fisiológicas atendidas, ela não vai conseguir ter relação social, ou seja, ela não conseguirá ter segurança, a autossegurança, né? Ela não vai conseguir ter segurança para relações sociais. E como foi falado aqui, as boas relações sociais. Aí cabe o nosso filtro também de escolher essas boas relações sociais. As boas relações sociais, elas nunca nos trazem prejuízo, elas sempre estão no jogo, sempre está nos jogando para cima. E esse para cima é justamente o tema que nós estamos falando aqui, a autoestima. A autoestima que com chá, conhecimento, habilidade, atitude, te leva para a autorrealização. Então, nós temos aí um processo na hierarquia das necessidades humanas, que é um processo que eu trato aqui também, nesse livro que está aqui embaixo, né? E se você tiver interesse, é só me chamar em qualquer rede social e a gente reserva o seu exemplar, que está, inclusive, com uma repercussão muito boa nas redes sociais. Agora, Michelle Oliver. Nós estamos falando tanto de autoestima, e eu vou trazer um tema aqui que eu presencio, inclusive, na escola, nas escolas, eu fui supervisor de ensino, então presenciei isso bastante. Hoje nós temos um volume grande de mães atípicas. E o que eu percebo é que muitas dessas mães estão assim, dedicando tanto tempo aos seus filhos que a sua própria autoestima está sendo prejudicada. E aí você, como uma mãe atípica, eu gostaria que você trouxesse conselhos para essas mulheres que estão passando por esse momento, porque eu penso da seguinte maneira: para você cuidar de alguém, você primeiro precisa se cuidar. Então, eu passo essa bola para ti, Michele. Eu sou muito suspeita em falar de família, né? Toda vez que eu falo da minha família, eu me emociono muito, sou apaixonada pela minha família. Sou uma mãe que eu nunca pensei que eu ia virar um Capitão Nascimento na vida. Eu sou louca por família e, sim, eu acho que também depende muito do grau do autismo, né? Tem que ser respeitado o grau do autismo. Eu descobri que o Theo era atípico, né? E para mim, de início, eu fiquei com insegurança por ele. Ele era indefeso. Pensei, não vai saber falar, não vai saber. Meu Deus, quem vai defender esse bebê? E ele precisa de todo cuidado, ele precisa de ir para a escolinha. Eu fiquei com muito medo. Então, aquilo ali já comecei a me fechar. Aí entra naquele cantinho obscuro, né? Eu comecei a me fechar. Eu fiquei um dia pensativa, pensei em inúmeras coisas, mas aí eu olhei para ele, olhei muito, eu falei: "Olha, meu filho tem a melhor chance de vida e essa pessoa que vai dar essa melhor chance sou eu abaixo de Deus. Então, pega o seu filho, mesmo atípico, independente do grau, chama ele". Eu comecei a fazer as coisas com o Theo. Eu chamo o Theo: "Vamos passar creme na mão? O que que você acha desse perfume? Que você acha?". Então são pequenos detalhes. "Hoje vamos tomar banho com a mamãe". Eu curto um momento com ele, acaba sendo engraçado. Ficamos bonitinhos juntos.
se cuidamos. E hoje, por incrível que pareça, eu tenho 4 filhos, nenhum filho meu quis seguir a carreira de cabeleireiro, visagista, nada do tipo. E o Theo, ele tem 4 anos, eu vi ele catando minhas escovas e descendo o dedo perfeitamente da forma no qual eu corto o cabelo. Gente, se isso não é motivo de orgulho. Olha, o autismo pode não ser fácil às vezes, mas você com o tratamento certo, com as pessoas certas, vai facilitar a tua vida. E mesmo assim, reserva um momento, aprenda a fazer as coisas com o seu filho. Reserve um momento e uma coisa que não pode abrir mão dos profissionais. Psicólogo é necessário, todos os médicos são necessários, as terapias, tudo são necessárias. Isso vai melhorar a sua vida, qualidade de vida e do seu filho também. Então, esses momentos, para mim, é importante. Hoje, o Theo, ele desenvolveu tanto, ele aprendeu tanto, e eu sou muito grata à minha prima Rosana também, porque ela deu umas dicas de ouro e ele mudou. E eu achei que ia ser tão difícil, mas se eu tô escovando o cabelo, ele tá ali, se eu vou tomar um banho, às vezes ele vai, e tem que ter muita união, né. Então, no automático, a minha família, a família ele é muito reflexo do pai e da mãe, né. No automático, os meus filhos, um ajuda o outro. A união, para quem tem filho atípico, é necessário, porque às vezes tem gente que joga só nas costas da mãe, ou joga só nas costas do pai, ou terceiriza a maternidade, joga lá, vai terceirizar. O que que eu quero dizer com isso? Joga lá com a avó, com o vô, mas o filho ele precisa da mãe. Eu não estou falando que é um caminho fácil. Mas tem como sim você se cuidar, tem como sim começar a ensinar seu bebê a se cuidar, tem como você entrar e mudar tudo isso. Tem, e não precisa ser uma maternidade pesada, não precisa. Se a gente fazer tudo direitinho, nossa, dá super certo. Porque eu não abro mão de me cuidar, gente, pelo amor de Deus. O cabelo tem que estar em dia, pelo amor de Deus. Uhum. Meu cabelo, meu banho prêmio, meu momento. Independente, sou mãe de 4 filhos. Às vezes aparece, mãe, olha meu cabelo. Primeiro eu, gata, depois eu vou até você, tá? Um momentinho. Então, se for com carinho, se dedicando um pouco ali, outra ali, você consegue sim. Você consegue cuidar de cada personalidade diferente, ajudar, né? Você consegue ter um bom relacionamento, você consegue cuidar bem da sua casa. Muitas pessoas às vezes falam, nossa, meu, não acredito, você ter 4 filhos, sua casa é arrumada. Mas são hábitos, é o cotidiano. Mas eu tiro esse tempo para mim. Que às vezes a maternidade é pesada, mas a pessoa não do atípico, mas ela também não procura ajuda. O que eu vejo é que as pessoas não procuram ajuda. E tem uma coisa também, doutora, que quando eu descobri do TEA, eu comentei com algumas mães atípicas. Teve mães que chegaram em mim e falaram assim: me dá um remedinho, aquele remedinho que é 5 ml de noite, eu esqueci, Risperidona. Dá um dia sim, 2 dias não, um dia sim, 2 dias não. É inacreditável como todo mundo tem uma fórmula perfeita e errada para trazer. Gente, Seguir o faça o médico. que o médico fala e respeite isso. É para o seu filho, é para o seu filho, é o desenvolvimento dele e faz total diferença. E eu acho muito importante falar sobre. Mas para mim, família é tudo. Abaixo de Deus, minha família é prioridade. Sem sombra de dúvida. Minha família é Perfeito, importante. perfeito. É importante vocês todos que estão nos acompanhando saber que tanto a Carol quanto a Michelle elas têm, têm uma coluna nesse programa. Então, todo o programa tem lá 5 minutos, pelo menos, reservado a elas para trazer dicas. E aí eu sugiro, inclusive, para a Michelle, né, falar um pouco mais sobre essa vida de mãe atípica, porque eu percebo que é algo que tem tocado bastante, né, por todos os cantos, né, mulheres buscando aí meios de é, ter autoestima mesmo diante de um momento tão desafiador. Agora, Carol, nós vamos partir para as considerações finais, mas fique à vontade aí para fazer o seu fechamento, as suas considerações. Fique à vontade, minha amiga. Bom, eu quero deixar aqui como reflexão para todos, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda, que se você não cuidar de você, quem que vai cuidar?
né? Se você é a pessoa mais importante da sua vida, porque nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Para a Michelle acabou de falar uma coisa muito legal sobre a família, sobre a união, sobre o cuidado, mas ela também falou de primeiro meu cabelo, depois o seu. E é isso. Isso não é egoísmo. As pessoas, elas às vezes se sentem culpadas por cuidar de si, por ter um momento de qualidade. E mais uma vez entra a sociedade, mais uma vez entra a comparação, mais uma vez entra a mãe do amiguinho falando que a minha vida é assim, com o meu filho funciona assim, como se tudo tivesse fórmula mágica e não tem, gente. Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, cada família é uma, mas no final das contas, quando a gente para olhar no, a pessoa, no individual, somos todos iguais de certa forma. Todos nós precisamos de cuidado, todos nós precisamos de atenção, e nem sempre nós temos alguém ali do nosso lado que faça isso por nós. Então, se ninguém faz, por que não você? Já que você, mulher principalmente, né, alguns homens, é claro que não menosprezando ninguém, pelo amor de Deus, mas uma forma de dizer, né, quando a gente olha, colocando aqui a Michelle em pauta, né, você é coluna. E se você não cuidar de você, quem que vai cuidar? Você precisa estar bem para cuidar dos outros, né? Claro que a família ajuda, impulsiona, acaba sendo uma motivação, mas o que eu quero deixar aqui de recado é para que as pessoas reflitam se estão se cuidando de uma maneira correta, não apenas da saúde mental, mas da física, da espiritual, né? Porque a espiritual ela é muito importante. Eu acho que é a mais importante de todas as vertentes nesse contexto que nós estamos falando, até mesmo porque é de onde vem a nossa base, né? E nós temos um Deus vivo, um Deus rei que cuida de nós todos os dias e nunca nos desampara, mesmo nas nossas falhas e nossos pecados. E é isso, gente. Mais para reflexão mesmo. E muito obrigada, professor, pelo convite e oportunidade. É isso, é uma pena que a sua imagem ficou pixada, a sua internet aí não é Power Fiber, né? Se fosse aqui em Jandira, Não sei o que facilita. aconteceu hoje. Mas, mas Barueri tá queimada. então falar pro pessoal da Power Fiber levar a fibra ótica aí para Barueri, a gente resolve essa É, questão. Mas ouviram bem, pelo que eu acompanhei aqui, seu áudio estava perfeito. tipo, Mas é isso, Carol, eu que agradeço, viu? Agradeço a parceria, já sabem, né? Sempre tem ou a Carol no vídeo, que eu até prefiro, ou a Carol no artigo lá em psnews.tv.br, mas todo o programa tem a Carol Barros presente. E é sempre um prazer apresentar os seus artigos ou o seu vídeo. Agora, Michelle Oliver, suas considerações finais, mais uma vez, meu muito obrigado. Hum, Bom, jamais se coloque em ato de covardia consigo próprio. Colocar na mão dos outros, deixar os outros ir e decidir a sua imagem, o que você deve comer, o que você deve fazer, o que você deve ser. Número 1. 2. Tenha aquele amor próprio e se vê. Seja uma gladiadora para lutar por si. Ninguém vai cuidar tão bem de você quanto você mesmo. Não dê. Não se, não, com que direito? Vou falar logo a verdade. Com que direito você se coloca na mão do outro para fazer de você o que ele quiser? Que direito você se permitir? Não pode. Se cuide, se veja, se respeite, respeite seus limites e o que você quer ser. É o principal de tudo. E para as mães atípicas, paciência, amor, fé e muito carinho. Hoje pode ser um choro, amanhã vai ter risos. Filho não pode passar o dia todo chorando. Reserve o tempo para você se cuidar, para você cuidar bem do seu bebê. Dê orgulho para os seus filhos, faça eles se sentir orgulhosos de você. Dê orgulho. Não tem nada mais. Eu adoro, professor. Quando eu vou na escola, vou buscar as crianças e eles lá, minha mãe, você tá tão bonita. Isso mesmo. Eu quero aplausos. Então, tem essa cautela, esse carinho, essa alegria de ser você, sabe? Pega tudo isso. Lembra daquela garota lá atrás? Lembra daqueles sonhos que a gente tinha quando era criança? Lembra daquela menina? E se pergunta, tô vivendo aqueles sonhos? Começa a lembrar daquela vontade, aquela sede de viver e vai em frente. E principalmente tenha muita fé em Deus, que Deus é único e Ele sabe de todas as coisas. Mas se trate com respeito e com muita sabedoria. Se trate com muito respeito.
É isso. Perfeito. A todos vocês, claro, meu muito obrigado a Carol Barros, Michele Oliver, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no programa Fala Professor. Eu vou passar a vinheta e volto logo mais, tá? Rapidinho, já voltamos. Alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. É isso aí. Agora nós aqui junto com o programa Fala Professor, vamos junto seguir aqui explicando, conversando com vocês, muita coisa boa para acontecer. E eu vou começar lembrando, passando um pouco para vocês sobre o lançamento do livro. Lançamento do livro, conversar um pouco com vocês sobre esse momento que foi um momento incrível. Eu tenho que falar para vocês que foi auditório lotado, momento muito incrível. Vou passar aqui algumas imagens para compartilhar, para conversar com vocês. Lá, ó, nessa imagem aqui eu tenho nosso amigo, né, já Esdras Hansauer, que é um colunista nosso aqui, Tempo de Crescer. Esteve lá, fez a aquisição do seu livro, teve a participação também no livro. Então eu deixo aqui meu agradecimento a esse amigo, né, que esteve lá do lado dele, doutora Marcela Mármora, diretora, gestora da Anhanguera aqui em Jandiri, mais 3 polos. Ali ao lado, meu amigo Diego Ferreira, diretor da Tume TV. Aqui eu aproveito para falar para vocês, sigam esse canal. Um professor meu, Brando Oliveira, né, professor, apresentador do Jornal de Sábado, me abriu as portas em 2016, né, para participar do rádio. Aqui logo mais abaixo, ao lado do Esdras, que fez um depoimento incrível, que eu sou muito grato. Eu muito obrigado a ele. Está a Thalita Nunes, minha parceira de Jornal de Sábado. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem entrevista com a secretária da Mulher aqui em Jandira. E eu deixo o convite para vocês, né, conhecerem o Jornal de Sábado, Astral FM 87.5. Então, vão lá, né, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Do lado, também um dos primeiros a me abrir a porta na comunicação, Carlos Colli, jornalista, proprietário do portal Jandira, Mídia Oeste, tem um trabalho incrível. Fica aqui o meu agradecimento. Esses foram integrantes aí da imprensa e também a gestora da Anhanguera. Aqui eu destaco alguns alunos que estavam presentes, que também fizeram aquisição. Olha só, auditório cheio. Eu sou muito agradecido a todos vocês que compareceram nesse momento. E esse slide aqui eu reúno minha família. Aí, ó, que tá lendo no canto esquerdo é meu filho, Davi Reis. Um abração, filho, te amo. Minha mãezinha, do lado dele ali. Minha irmã, Gabi, veio da Irlanda a comemorar o aniversário do pai. E ficou para o lançamento. Então, deixo aqui meu agradecimento a toda a minha família que esteve presente. Gabi, logo mais abaixo aqui. Pablo também veio junto com a minha irmã, que é espanhol. Já está lendo o livro e eu agradeço muito. E claro, em destaque, meu paizinho está no meu livro como referência. Eu tive a oportunidade de, no dia do seu aniversário de 70 anos, fazer a seguinte leitura. Na dedicatória do meu livro está escrito dessa maneira: ao meu pai, senhor Valdemir, o maior exemplo de homem e servo de Deus.
Obrigado por ser minha inspiração no caminho das letras e do jornalismo. Sua vida é o espelho onde aprendi a honrar a verdade. Obrigado, Pai. Eu muito obrigado. Também teve a presença dos meus amigos, irmãos na fé. Ali, ó, no canto superior esquerdo tá o meu amigo Daniel Bertelli, ancião da Igreja Congregação Cristã, esteve lá no evento. Do lado dele, Ezequiel, meu amigo, irmão, músico, toca trompete, também estava lá presente. Logo mais abaixo, meu irmão Samuel Oliveira, também trompetista, músico da Congregação Cristã. E ao lado ali, a professora Mariane, também nossa irmã na fé, e estava lá também, nesse momento tão especial para mim. O auditório lotado. Então, eu agradeço muito a todos que estavam, agradeço demais todos que estavam presentes nesse momento muito especial. Então, não podia deixar de, no programa, destacar cada uma dessas figuras que para mim foi assim, fizeram parte dessa história. Eu agradeço. Agora eu vou mostrar para vocês uma reportagem, uma repercussão que aconteceu no portal World Gospel News. Opa! Eu agradeço muito por essa repercussão. Farei a leitura aqui com vocês. Vamos lá, vamos para a tela. Aqui, ó, lançamento do livro Inteligência Além do Chá, marca a noite memorável de reflexão e inspiração. Vamos lá. Escrito pela redação do WGN. O World Gospel News esteve presente ontem no lançamento do livro Inteligência Além do Chá, equilibrando o corpo, mente e espírito. Professor Samuel Reis, em uma noite marcada por conhecimento, profunda reflexão sobre os desafios da vida contemporânea. Em um mundo cada vez mais obcecado por performance, esse daqui é aspas do livro. Em um mundo cada vez mais obcecado por performance, resultados imediatos e alta produtividade, a fórmula clássica do sucesso parece já não responder às crises existenciais que assolam a sociedade. O conceito de chá, conhecimento, habilidade, embora essencial para a eficiência técnica e profissional, mostra-se insuficiente diante do esgotamento emocional, espiritual e psicológico que marca esta geração. A grande pergunta proposta pela obra é direta e impactante. O que acontece quando o conhecimento não traz paz? A habilidade não resolve o caos e a atitude se esgota diante do vale. Uma expansão necessária do conceito do sucesso na obra, o professor Samuel Reis propõe uma ampliação desse paradigma profissional. Ele defende uma abordagem integrada que vai além da competência técnica, apontando para a necessidade do equilíbrio mente e espírito. Entre os principais pilares abordados no livro está o alicerce, valorização do capital humano e a recuperação da dignidade espiritual. Ativação da inteligência espiritual, reconhecendo que a graça se manifesta justamente nos momentos de maior insuficiência humana. A integração entre o desenvolvimento pessoal, propósito e espiritualidade como resposta ao esgotamento contemporâneo. Proposta é claro, o verdadeiro equilíbrio não nasce apenas da capacidade de fazer, mas da capacidade de ser, de reconhecer limites, fragilidades e a necessidade de uma ação espiritual ativa e consciente. Uma noite de celebração e conexões. O lançamento foi marcado por um ambiente de grande alegria, entusiasmo. Diversos convidados ilustres estiveram presentes celebrando não apenas a publicação da obra, mas a mensagem transformadora que ela carrega. Durante a noite de autógrafos, o professor Samuel atendeu pessoalmente com os convidados autografados e registrando fotos ao lado dos participantes. Celebração, proximidade e gratidão. Um livro essencial para os Inteligência Além do Chá surge como uma leitura essencial para a liderança e todos aqueles que buscam não apenas desempenho, mas significado. Em tempos de sobrecarga emocional,
e crises internas silenciosas, a obra convida o leitor a repensar o conceito de sucesso, a reconstruir sua base a partir de uma inteligência que transcende a técnica, alcançando o espírito. Obrigado. Obrigado à equipe Word Gospel News. Convido vocês a conhecer agora esse portal, acessá-la, deixar o link na descrição desse vídeo para que todos vocês conheçam esse trabalho, esse portal que eu vi aqui, lançamento o meu dicas de filme, série, também artistas, bandas, devocional, eu vi aqui, fantástico, histórias de fé. Então, fica o convite para você, até para ler a Bíblia da. Eu fico o convite para vocês. Lá, portal Word Gospel News. Convite para vocês conhecerem este trabalho. Um agradecimento por essa repercussão. Essa repercussão aqui é do meu livro, meu portal, não faz muito sentido, né? psnews.tv. PR tem a reportagem lá do lançamento inicial, do lançamento da pré-venda no rádio. Destaco essa matéria. Gospel do exatamente por Gospel Destaco esse portal novo, mas que já faz um trabalho muito especial para todos. E aqui trazer um pouquinho do livro que eu fiz. Aí eu vou durante anos sala de ensinei o sucesso, que o sucesso é de clássica de chá, conhecimento, habilidade e atitude. Eu acreditava com a convicção de um acadêmico e a precisão de um matemático. Dominar essas competências era o segredo para uma vida de alta performance e realização. Afinal, quem possui o saber, a técnica para aplicá-lo e a proatividade para agir, parece estar blindado contra as incertezas. No entanto, a vida, em sua complexidade muitas vezes incompreensível para a lógica humana, decidiu me apresentar um questionamento que nenhuma pirâmide de questão poderia responder. Em um instante, validação. Enfrentando um derrame cerebral hemorrágico, AVCH, silenciou minhas habilidades. Estou os limites. Naquele leito de UTI, percebi que, embora o chá fosse fundamental para a construção da minha carreira, ele era insuficiente para sustentar. Foi ali, no silêncio da recuperação e no peso de cada segundo que insisti em não passar, compreendi que existia algo além do. Este livro não é apenas uma compilação de artigos, é o registro de uma jornada de integração. Ele nasceu do desejo de compartilhar que a verdadeira qualidade de vida não é um destino alcançado apenas pelo esforço ou pelo shape perfeito, mas sim pelo equilíbrio fino entre corpo e mente. Convido vocês. Inteligência além do chá. Ficou interessado? Me chame em qualquer rede. Fala, professor. Arroba Samuel. Você consegue me encontrar facilmente. Estarei à disposição de vocês para conversar um pouco, para levar pessoalmente o lado. Lembrando que nessa primeira leva, eles que fizerem aquisição, porque eu ainda tenho livros da leva do lançamento. Quem fizer a aquisição ganhará uma mentoria também, além do chá. Então, fica o convite para você. Meu agradecimento a todos os apoiadores. Permitem que o programa se mantenha no ar. Eu começo aqui agradecendo, claro, a Ian Erajan,
Como vocês viram, eu tive a oportunidade de fazer o lançamento do meu livro lá. Mas mais do que isso, eu tenho a oportunidade de coordenar o pedagógico de alguns polos da Anhanguera, gerido pela doutora Marcela. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a esta mulher incrível, né, que faz um trabalho maravilhoso. E também a todos os alunos que se mantêm lá acreditando e confiando no nosso trabalho, pessoas que estão indicando a Anhanguera pela sua qualidade. Eu deixo o convite para você que quer estudar. No centro de Jandira, em cima dos Correios, você tem uma instituição que atende o aluno na sua especificidade. Importante trazer aqui também e agradecer aos amigos da Power Fiber. Hoje teve problema na transmissão da entrevista, mas vocês viram que a Carol estava na casa dela. Mas aqui na minha casa é Power Fiber. Você já sabe, se você quer ter a melhor fibra ótica do município de Jandira, você só encontra ela na Power Fiber. Então fica o convite para vocês conhecerem esse trabalho incrível. Também eu quero agradecer a Magnus School, escolinha do meu filho, né? Você que mora em Jandira, ao lado do Dorvalino Abílio Teixeira, tem a Magnus School. Mais do que uma escola que coloca a bola para as crianças jogar, não. É uma escola que ensina desde o condicionamento físico, fundamento, como que toca na bola, como que cabeceia, até chegar nos campeonatos amistosos, onde existe a possibilidade, claro, da descoberta de novos talentos. Então convido vocês, que você que tem uma criança de 13 a 14 anos, ficou sabendo por aqui, falou, fiquei sabendo pelo professor Samuel, terá direito a 2 aulas gratuitas. 2 aulas gratuitas. E aí, claro, depois você terá certeza que o seu filho merece aquele investimento. Porque é esporte, é qualidade. Então, meus amigos, também eu quero agradecer aqui a Tume TV Web, o estúdio da Tume. Nós gravamos o Diretamente Podcast, então convido vocês amanhã, o YouTube, Diretamente Podcast, acompanha nós lá, vou falar um pouco do meu livro, e eu convido vocês, tem um podcast, Tume TV, entra lá nas redes sociais da Tume TV Web, no Instagram, chama o Diego no direct, eu tenho certeza que terá uma condição especial para você, é só falar que você foi indicado por mim, pelo professor Samuel. Tá bom? É isso, claro. Deixo aqui o agradecimento a todas as pessoas que estão conhecendo o meu trabalho, estão acompanhando o meu trabalho durante todos os dias. Logo cedo eu faço o resumo das notícias, @fala professor Samuel. E agora, para fechar esse programa, eu vou fazer um catado, um resumo das principais notícias da semana. Vocês lembram que lá atrás, tempos atrás, nós tivemos aí, não tempo, né? O influenciador Felca, que lançou aquele vídeo da adultização, né? E teve muita repercussão, não à toa, né? O Felca se tornou integrante de um dos maiores programas da televisão brasileira, Fantástico, né? Então foi um vídeo com muita repercussão. E o que acontece? Denunciava naquele vídeo Ítalo Santos e o seu companheiro, né? E colocavam crianças ali bem pequenas em situações complicadas, mesmo com a autorização da família. Aquilo não cabia. A gente está falando que o lugar de criança é na escola, é brincando, é fazendo outras coisas, não aquilo, não aquele tipo de dança, né? E aí nós lembramos bem, chegou a ter projeto no Congresso, eu escrevi artigos sobre isso e saiu a condenação de Ítalo Santos e do seu companheiro. Então eles foram condenados por exploração infantil, sexual infantil, e já teve a sua pena em mais de 15 anos. Né? Então terá muito tempo, claro que nós sabemos 1/6 da pena, né? Não vai ficar esse tempo todo, mas terá muito tempo para refletir sobre essa atitude dele. Se você acessar psnews.tv.br, você terá acesso a essa notícia, esse resumo com o link da fonte para você procurar lá, tá bom? E ter mais informações. É que eu só estou fazendo um resumo, e um resumo é rápido.
Também vocês viram, né, que o caso do Master tem muitas autoridades envolvidas, no judiciário, no executivo, no legislativo. É um caso bombástico. Nós temos alguns casos aí no Brasil pipocando que são bombásticos. Se for investigado ali com rigidez, o caso Master, o caso do desvios dos aposentados no INSS, você tem questões aí que, se for investigada a fundo, nós teremos muitas autoridades que não se manterão de pé. E o caso Master estava sendo relatado no Supremo Tribunal Federal por Dias Toffoli, pelo ministro Dias Toffoli. Aí apareceu a questão do Resort Itaiaia, apareceu algumas questões envolvendo seus familiares, e aí ele saiu. Não tiraram ele, né? Na verdade, as matérias dizem que ele saiu, teve uma reunião lá e decidiram que ele sairia. E foi sorteado um novo relator, no caso, André Mendonça. E como uma das primeiras ações dele já foi deixar a Polícia Federal com mais autonomia para trabalhar. E essa semana isso ficou ainda mais claro, porque ele autorizou que a Polícia Federal e o COAF, que é onde faz, né, esses levantamentos das operações financeiras, né, esses relatórios de operações atípicas e tudo mais, ele autorizou que tanto a Polícia Federal quanto o COAF atuem com independência na investigação do Banco Master. Uma boa sinalização de que nós teremos novidades quanto a esse caso. O projeto de lei antifacção, que já tinha sido aprovado na Câmara, foi para o Senado, teve modificações e voltou para a Câmara. Boa parte do que foi colocado no Senado foi derrubado e o projeto foi votado e aprovado na Câmara. Agora vai para a sanção presidencial. Tem algumas coisas que mudam a partir desse projeto. Por exemplo, se tem uma operação policial, né, que envolve a Polícia Militar do Estado e a Polícia Federal, se tiver apreensão de dinheiro, de carro, de riquezas, se tiver apreensão, será 50% para o Estado, 50% para o governo federal. Isto se for sancionado, né, o projeto. Outra situação que eu percebo que é interessante é o aumento de penas para as pessoas que que são faccionadas, ou seja, que fazem parte de alguma facção. Isso também é uma notícia boa. Também tem a questão da restrição à saída temporária para condenados por crime hediondos ou ligados às milícias. Então, o texto é bem interessante mesmo. Agora vai, claro, para a mesa do presidente. Se ele sancionar, ok, vira lei. Se ele vetar alguma coisa, volta para a Câmara analisar os vetos do presidente, podendo derrubá-los. E aí a sanção fica pelo Congresso Federal. Então, importante notícia desta semana. Também teve a crise diplomática do Irã com os Estados Unidos. É importante a gente observar a questão do Irã e a questão da Venezuela também. Por quê? Por causa de petróleo. Na Venezuela nós temos a maior reserva de petróleo do mundo. E no Irã nós temos o Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo no mundo. Ou seja, qualquer desequilíbrio nesses dois pontos fará com que o petróleo no mundo, o barril de petróleo, aumente bastante. E se aumentar bastante, o frete aumenta bastante. Ah, mas eu não consumo frete. O alimento que você compra no mercado, ele chegou no mercado por meio de um transporte. Se ele chegou no mercado por meio de um transporte, você está pagando o frete daquele alimento. Tá? Então é importante a gente estar atento no que está acontecendo na questão geopolítica, para também não ser pegos de surpresas. Então vamos lá, também é importante trazer aqui, teve um relatório divulgado dos Correios com rombo bilionário, 5 bilhões e 800 milhões de rombo, de déficit, de dívida em 2025. É um absurdo, mas isso só mostra o quanto a gestão pública precisa melhorar a sua qualidade. Precisa de melhores pessoas à frente dos poderes, principalmente do poder executivo e legislativo. Então é importante a gente trazer esse tipo de notícia porque este ano tem eleição.
E aí, eu espero que a população observe esse tipo de notícia e fala, opa, será que está o meu dinheiro, porque eles são servidores do público, será que o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto está sendo bem aplicado? Se está sendo aplicado bem, se você acha que está ok, você vota pela continuidade. Se você acha que não, você com certeza procurará uma alternativa. Também é importante trazer aqui sobre a situação dos penduricários. O que é o penduricário? O servidor público tem lá um salário e aí começa auxílio à moradia, auxílio isso, auxílio aquilo outro, e aí o salário vai aumentando, até passar o teto de R$46 mil. E o que é fácil você achar juízes no Brasil, por exemplo, ganha mais de R$100 mil, claro, não de salário, mas desses penduricários. Aí veio o Flávio Dino numa decisão envolvendo a Praia Grande e deu repercussão para essa decisão nacional, proibindo penduricários, a não ser aqueles aprovados pelo Congresso Federal. Ou seja, reduzindo bastante esta farra que está acontecendo dos penduricários. Mas está tendo polêmicas aí. Tá? Pode gerar uma economia de até R$2 bilhões se isso for levado a cabo. Então está ocorrendo debate. Nesta semana nós tivemos decisão do ministro Gilmar Mendes reafirmando a decisão do Flávio Dino, do outro ministro. Então parece que o Supremo Tribunal Federal está querendo tomar decisões para melhorar um pouco a sua imagem diante da população. Também uma boa notícia para nós jornalistas, para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com arte. Léo Lins, o humorista que tinha sido investigado, né? Estava no inquérito aí por acusação de injúria e discriminação, ele foi absolvido. Uma vitória da liberdade de expressão. Então, uma notícia maravilhosa para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com arte, para quem trabalha com humor, a absolvição de Léo Lins. Ele estava até caracterizado, né? Ah, mas eu não concordo com a piada. Mas o artista, todo artista, ele trabalha com provocações. Está no ambiente fechado, as pessoas pagaram ingressos, então não faria o menor sentido punir Léo Lins por causa de uma piada. Mas vamos lá. Também uma notícia importante, o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, caso que teve repercussão mundial, não dá nem para dizer nacional, uma repercussão mundial, chegou ao seu fim aqui no Brasil com a condenação dos irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho Brazão. Domingos, ele, se eu não me engano, era do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Chiquinho era deputado, família de muito poder no Rio de Janeiro. E eles foram condenados, assim como Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Também teve o Major Ronald, que também foi condenado, todos com penas muito altas. Claro que poderá até existir aí recursos quanto às penas, porque a gente está falando de penas de 42 anos, 38 anos, tudo penas muito altas. Nós sabemos que no Brasil ninguém fica mais na cadeia mais do que 30 anos. Então é importante a gente trazer esse ponto aí. E se você vai lá um sexto da pena de 30 anos, então você imagina quanto tempo essa pessoa fica presa para poder sair. Mas vamos lá, vamos seguir aqui também uma notícia interessante. A Câmara aprovou o acordo Mercosul-União Europeia, agora vai para o Senado. Esses acordos são importantes porque acaba abrindo um bom mercado para o agronegócio, principalmente do Brasil. Claro que tem a oposição da França, é importante a gente observar e seguir, né? Observando. Se for chancelado esse acordo, será muito importante para o país. Também uma decisão importante no Senado Federal, uma proposta de emenda à Constituição feita pelo senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à presidência. Já atingiu 27 assinaturas e tem a intenção do fim da reeleição. Reeleição é algo que não deu muito certo no Brasil, não. E a defesa dessa PEC é de que
exista mandatos de 5 anos sem reeleição. Uma ótima iniciativa. Vamos ver se vai para frente, mas é uma ótima iniciativa. Também agora, né, recentemente, né, ontem nós tivemos aí uma confusão na Comissão Parlamentar de Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, uma confusão danada, porque, eu não sei, a situação se perdeu ali, a base do governo se perdeu e a oposição teve uma vitória muito grande, que foi a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, o Lulinha, Luiz Lula da Silva, né? Fábio Luiz Lula da Silva. Foi aprovada a sua quebra, sigilo, e bancário, telemático, dos sigilos, né? Quebra do sigilo. Também tem a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. São várias pessoas que estão envolvidas. Mas claro que o que ficou em foco foi o filho do atual presidente, suspeito de receber ali um recurso todo mês, e não era um recurso vindo de fontes corretas. A gente tá, porque a CPMI do INSS está investigando o quê? Desvios de aposentadorias. Vamos continuar acompanhando. Infelizmente, tem que reportar as chuvas que estão acontecendo em Minas Gerais, lá na região de Foz. Então, é triste, né, a gente falar que já tem quase 70 óbitos, infelizmente. Mais de 3.500 pessoas desabrigadas e desalojadas. Então, se você tem fé, ore pelas famílias de Minas Gerais. Vamos orar para que a chuva cesse e que os estragos sejam mitigados. Que Deus conforte as famílias daqueles que, infelizmente, não retornarão dessa chuva. Mas é isso. E que o poder público comece a trabalhar de verdade na contenção desse tipo de dano, trabalhando na prevenção, para que não aconteça nunca mais algo desse tipo. Importante trazer aqui também que agora que a PEC antifacção foi aprovada, né? O projeto de lei, a PL antifacção foi aprovado, a pauta está liberada no Congresso Federal e começou o debate muito forte da escala 6x1. Vocês sabem, né? A escala 6x1, a pessoa trabalha 6 dias e folga um dia, muito usada em comércios, shopping e tudo mais. Agora, se acontecer o fim da escala 6x1, eu quero saber o que você acha. Porque está em debate, é importante a gente acompanhar. Está em debate, o que você acha do fim da escala 6x1? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Também teve pesquisa eleitoral já apontando Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula, na pesquisa Paraná Pesquisa, isso no segundo turno, à frente de Lula no segundo turno, o que para o início de campanha eu tenho certeza que acende o sinal de alerta naqueles que querem a reeleição do atual presidente. E também, por fim, a confirmação de que o candidato do partido do atual presidente, do PT, para o governo de São Paulo será Fernando Haddad de novo. E aí, o que você acha da candidatura de Fernando Haddad para governador de São Paulo? Aquele que, segundo dizem, foi o pior prefeito de São Paulo, capital. Bom, é isso. Tivemos aí um especial autoestima de mulheres, né, para as mulheres, ouvindo a psicóloga Carol Barros. Meu agradecimento à minha amiga e irmã Carol Barros. Parabéns pelas suas inserções e por trazer essa sensibilidade que toda mulher precisa ouvir. Esse olhar para o cuidado. Esse olhar para, antes de cuidar de alguém, é necessário que você se cuide primeiro. Antes de amar alguém, é necessário que você se ame primeiro. Parabéns também à minha amiga Michelle Oliver, ela que é visagista, profissional da beleza há mais de 20 anos, também trouxe conselhos muito especiais no programa de hoje. Ela também que é mãe atípica, então trouxe para as mulheres conselhos muito especial para realçar a sua beleza. Afinal, é aquilo que você demonstra ser, que é o que vale hoje, principalmente nesse mundo onde que você apresenta parece ser mais importante do que o que você tem dentro de você. Sabemos disso.
E por saber disso, é necessário que você apresente um bom cartão de visita. É necessário que você transborde alegria e transporte amor próprio. Importante trazer também que na semana que vem terá um especial sobre o cuidado com o corpo. E eu convido vocês a toda sexta-feira às 20h30, programa Fala Professor. Eu finalizo esse programa agradecendo a todos vocês que ficaram até o final, desejando que Deus abençoe o seu final de semana. Não deixe de ir à igreja, não deixe de louvar a Deus, não deixe de agradecer, não deixe de alimentar a sua alma, porque o tempo passa, o tempo voa. E tem muitas pessoas que parece que estão presas num tempo, porque já não tem força de dar o próximo passo. Deus tem esse remédio para isso. Na verdade, remédio não. Deus tem a cura para te tirar da situação atual e colocar num lugar onde nem nos seus sonhos você imaginaria. Então é isso. Meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e nos vemos num